Fala pessoal, boa tarde. Olha lá, nós aqui novamente, como prometido, eu falei que eu iria responder as perguntas de vocês, né? Inclusive foi um pedido que eu fiz, uma contribuição para que eu possa fazer alguns vídeos, né? Falando direito e tudo. E aí já me chegaram algumas perguntas e eu já vou começar a responder, né? E a primeira pergunta que me chegou, pessoal, é muito interessante porque interessa de uma forma geral a todos os trabalhadores. E aí eu resolvi já compartilhar, fazer esse vídeo e já compartilhar com vocês. Então, foi o seguinte, uma pessoa me mandou um direct, me perguntou assim: Alex, eu estava recebendo auxílio doença e depois de 8 meses que eu retornei para a empresa, eu fui demitida. Pode isso? É o seguinte, minha nobre seguidora, né, e uma querida amiga, já mando aqui um abraço para você de antemão. Infelizmente, a resposta que eu tenho para te dar é que a empresa realmente pode te demitir. Por que isso acontece? Por dois motivos. Segundo, o auxílio doença, ele existe de dois tipos. Nós temos o auxílio acidentário, né? E nós temos o auxílio doença comum. Vamos para você entender o que é uma coisa e o que é outra. O auxílio acidentário é aquele auxílio que você fica recebendo pelo INSS por conta de alguma doença causada por acidente de trabalho. Por exemplo, aquela doença que as pessoas digitador adquirem no dedo, né, nos dedos da mão, e todo tipo de doença relacionada com o trabalho. Inclusive, nesse tipo de auxílio acidentário, vale ressaltar que até o acidente ocorrido no trajeto de casa para o trabalho também é considerado acidente de trabalho e a pessoa poderá receber o auxílio doença acidentário, independente do meio de transporte que a pessoa estava utilizando para se locomover até a empresa, né? Até o local de trabalho. Então, ele poderia estar indo no carro dele, de bicicleta, de moto, de ônibus. Qualquer tipo de acidente nesse percurso do trabalho, de casa para o trabalho, é considerado acidente de trabalho e a pessoa tem o direito de receber o auxílio acidentário. O auxílio doença comum é aquele que o empregado recebe depois de um afastamento por conta de uma doença. Vamos um exemplo aqui bem comum, que hoje em dia acontece demais, Covid, né? Se ultrapassar 15 dias de afastamento do funcionário, ele já tem direito a receber esse auxílio doença, né? E aí vem a resposta da tua pergunta, né? Que você me perguntou se você poderia, você me disse que estava recebendo o auxílio doença, né? Então é o auxílio doença comum. Você até me justificou que foi por conta de uma doença que você vinha passando, não teve nada a ver, eu não vou dizer qual que foi a doença aqui, mas era uma doença comum, não tinha nada a ver com acidente de trabalho. Então você estava recebendo o auxílio doença comum. E aí, por que você não tem direito a receber por que você não teria direito a essa estabilidade de 12 meses após o recebimento desse auxílio doença? Exatamente porque, o artigo 118 da Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social, ele diz o seguinte: o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa. Após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. Então, veja bem, você só teria a estabilidade garantida se você estivesse recebendo o auxílio doença acidentário por conta de um acidente de trabalho, que são aqueles acidentes que eu já te falei. A LER, né? LER, acho que é esse o nome, né? Aquele problema que os digitadores têm nas mãos. E qualquer outro acidente, um acidente com uma máquina, você perdeu um dedo, uma coisa. Então, se você ficou afastado por mais de 15 dias, você tem direito a esse acidente de trabalho. E o auxílio doença comum é aquele auxílio doença que você pode receber por conta de um afastamento, por exemplo, de uma Covid, uma depressão que você teve. Então, nesse caso, ao você retornar para a empresa, você não teria essa estabilidade de 12 meses. Essa estabilidade, segundo o artigo 118 da Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social, só teria direito aquelas pessoas que estão recebendo o auxílio doença
acidentário, né? E para complementar, só para a informação ficar mais completa, existe também uma súmula do TST que diz a mesma coisa, é a súmula 378. Vamos lá. Essa súmula 378, ela diz o seguinte, ó: é constitucional o artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, que é exatamente aquela lei que eu falei para vocês, da Lei do Plano de Benefício da Previdência Social, e aí complementando, e aí diz o seguinte, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. Então seria aqui o auxílio-doença acidentário. Beleza, pessoal? Bom, cumprido aqui mais uma promessa com vocês, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiverem ficado dúvidas sobre o auxílio-doença ou auxílio acidentário, me manda no direct, continue me mandando mais sugestões para que eu possa fazer mais vídeos e compartilhar aqui com vocês. Eu já tenho mais algumas pautas para a gente fazer aqui, e à medida que eu for recebendo eu vou compartilhando com todos. Um grande abraço para todos, amo vocês, meus seguidores, moram todos aqui no meu coração. Até mais, tchau, tchau.